Recursos hídricos. Tema em destaque na mídia e presente no dia a dia da população. Afinal, a água do Rio Paraíba, responsável pelo abastecimento das cidades da região, entrou na discussão com a crise do sistema Cantareira. Para entender a atual situação das águas no estado de São Paulo, a TV Câmara conversou com um geólogo do INPE, especializado em sensoriamento remoto. Com a palavra, Paulo Martini. Em média, consumiria ou poderia consumir, para ter uma vida saudável, da ordem de 2.000 metros cúbicos por pessoa por ano. A gente compara isso com o que a gente usa normalmente em casa, que é um tanque, né? Um tanque daqueles de casa tem aí em torno de 1.000 litros. Então daria para consumir 2.000 desses tanques por pessoa por ano. Isso de uma maneira bem abrangente, envolve desde a parte de saúde, a parte a parte pública, a parte de saneamento e assim por diante. Nós, certamente, grande parte da população não consome isso, tudo o que poderia consumir. Acontece que nós temos, assim, os nossos limites da disponibilidade dessa água de qualidade, eles estão chegando a um nível crítico e inesperado. Por diversos motivos. Um deles, certamente, é a má leitura que a gente faz dos modelos climáticos, né? Essa questão da seca, por exemplo, ela é tipo aquela crônica da morte anunciada do Gabriel Garcia Marques, quer dizer, os técnicos, cientistas estão falando isso há mais de 2 anos. Algumas pessoas não estão fazendo o dever de casa, né? E isso certamente acaba chegando na situação que nós estamos hoje. Essa situação em 35 anos nunca aconteceu, né? Ela, digamos, a gente teve fases assim, de alguma seca, etc, etc. Mas o que está acontecendo? Está acontecendo que nós estamos entrando em paradoxos climáticos, né, que são previstos. A demanda aumenta de uma maneira assim voraz, né? Não existe assim um processo de discussão com a comunidade, seja ela de todo tipo, né? Seja a gente como usuário, seja a indústria, seja o que for, né? Não existe essa interação. Então, o bem água continua sendo considerado um bem inesgotável, quando, na verdade, ele é perfeitamente esgotável, como a gente está percebendo aí. Então, o papel, por exemplo, dessas coordenações, né, nacionais, dessas coordenações estaduais, elas precisam conversar entre si, né? A CESP, o governo de São Paulo, o sistema que alimenta a Cantareira, precisa conversar com o Rio de Janeiro. Os 2 estados precisam conversar com Minas. Minas precisa conversar com o Operador Nacional de Serviço, né? E nós precisamos conversar conosco mesmo. Será que a gente não está gastando muito mais água do que a gente deveria? Eu tenho um quadro que eu acho esdrúxulo, extravagante, mas eu uso esse quadro. Sabe quantos litros de água são necessários para produzir um hambúrguer? Desde a época que a gente dá água para o bezerro, até a hora que você pega aquele hambúrguer e coloca na chapa, em torno de 6.500 litros de água. A gente sabe quantos hambúrgueres são consumidos aqui em São José dos Campos, eu não tenho a mínima ideia. Mas eu sei que nos Estados Unidos eles têm um contador de hambúrguer, fica lá em Indianápolis. Cada hambúrguer comido nos Estados Unidos é apontado lá. É da ordem de 5 milhões de hambúrguer por minuto. Então, se você pegar isso e multiplicar por 6.000 litros, você vê a quantidade de água que a gente joga aí pela janela. A gente tem como base principal, suporte principal do trabalho, as imagens de satélite, né? A gente chama imagens de satélite de observação da Terra ou de sensoriamento remoto. Ou seja, são instrumentos que estão a bordo aí a nível orbital e que tomam imagens sistemáticas do terreno. Então, no nosso caso, nós temos arquivados lá imagens de 73 até agora recentemente. O macro cenário da região é composta pela represa do Jaguari, que produz um pouquinho de energia, mas a função dela é mantenedora, né? Nós temos a represa de Paraibuna,
que é essencialmente mantenedora, Paraibuna e Paraitinga. A gente esquece que são dois segmentos, né? Um segue o rio Paraíba e segue o rio Paraibuna, mas a maior delas realmente é Paraitinga. Se nós observarmos o tamanho de Paraitinga, ela é muito maior do que Paraibuna. E mais antiga, isso pouca gente também sabe. Primeiro foi feita Paraitinga e quase um ano depois que foi fechado Paraibuna. E antes das duas existia a de Santa Branca, né? Que também tem uma função muito importante na geração de energia e é pouco conversada. Bom, esse conjunto de represas, na verdade, alimentam o rio e de onde muita gente tira água e muita gente tira energia. A principal energia é tirada através da represa do Funil, que fica aqui para o lado de Cruzeiro. Né? Sem esquecer que tem outras duas represas que foram construídas recentemente, ali para o lado de Resende, e uma terceira que entrou em operação há um ano atrás, que está lá embaixo, no Entre Rios, onde o rio divide as Minas Gerais do Rio de Janeiro. Né? Ou seja, a água do Rio Paraíba é uma das águas que mais serviço presta para a comunidade brasileira, talvez até mais do que o Rio São Francisco, se você imaginar, não na geração de energia, mas no abastecimento, no conjunto de pessoas que se valem dessa água para o seu dia a dia. Nós tomamos as imagens agora que nós não temos, imagem exclusivamente da NASA, e nós tivemos uma imagem recente, a imagem mais recente que nós temos é do dia 9 de agosto. E ao a gente analisar a mancha da represa de Paraibuna, no seu macro, incluindo a Paraitinga, a gente observa que a cor da água mudou. A cor da água, quando o lago está na sua situação mais ideal, ela é de um azul bem escuro, um azul marinho, vamos dizer assim. E a imagem de 9 de agosto mostra a água com azul anil. O que é esse azul anil? É um azul mais claro, onde a resposta de fundo e também daquelas barrancas que estão aflorando pela diminuição da lâmina d'água está respondendo. Ou seja, no dia 9 de agosto, a represa de Paraibuna já mostra sinais de impacto. Então nós fizemos um estudo na Cantareira, focado principalmente no mês de junho, nos meses de junho e julho, e também demos uma olhada nos reservatórios aqui da região, principalmente Paraibuna. Quando o sistema Cantareira foi idealizado, ele contemplava atender tanta gente e tanto padrão de uso. Então lá é o que nós fizemos. Nós tomamos imagens de 2003, do contorno, né, desde o lago mantenedor até o lago propriamente dito da Cantareira, e a gente analisou o padrão de uso da terra no entorno desses reservatórios. E realmente a gente pode observar que em 10 anos, comparamos com 2013, em 10 anos, a ocupação dessa bacia abastecedora, digamos assim, é algo alarmante. Né? Porque não é só ali o uso individual que se faz da água, mas é o uso derivado, são pesca e pague para tudo que é lado, é piscina para tudo que é lado, é clube de campo para tudo que é lado, porque ali na Cantareira você tem bastante mato, etc. Então, quando você analisa assim, o padrão do uso, você vê que a bacia abastecedora do sistema, né, tanto do Lago Mantenedor, que fica para o lado de Campinas, quanto do próprio Juqueí em si, ele mudou completamente o padrão de uso da terra. Isso não estava, imagino que não estaria nos planos nominais do reservatório. Então, nós pegamos a imagem do início de junho e o reservatório em si, do volume morto, do Juqueí, ele estava dividido em 4. Ou seja, em vez de ser um corpo d'água único, ele tinha 2 corpos isolados na parte sul e 2 corpos isolados no eixo da represa. Ou seja, não tinha água suficiente para dizer que aquilo era um reservatório. Né? Aquilo estava completamente discretizado, estava completamente separado. Não era um corpo d'água, não era um lago. E quando a gente observava o Lago Mantenedor para o lado de Campinas, a gente observava uma imensa ilha no meio do lago.
Essa ilha apareceu por quê? Porque a água estava fluindo em grande quantidade e não era suficiente para manter a situação da cantareira. Bom, o que aconteceu então depois de meados de julho para o final de julho? Entraram duas frentes frias, nós praticamente passamos um dos meses de julho mais frios dos últimos anos, porque entraram duas frentes, cobriram completamente o estado e com ela veio um pouco de chuva, não muita chuva, mas a resposta que esses lagos dão para mesmo que seja pouca chuva é muito rápida, ao ponto de que quando nós chegamos no início de agosto, que nós pegamos a primeira imagem sem nuvens, o lago final da Cantareira não estava mais dividido em 4, ele voltou a ser um lago único, já era um outro cenário. E quando a gente olhava o mantenedor para o lado de Campinas, a ilha já não aparecia mais, significa que a água, pelo menos a lâmina d'água estava recomposta lá em cima. Então, isso que nós colocamos na mídia, nós colocamos que a situação que aparecia no final do mês de julho já não era tão dramática como aquela do início de junho. Nós temos água à vontade no país, né, podemos, como tu falasse, só o Rio Amazonas, ele despeja em média, não é no pico de cheia, nada disso, em média, 200 mil metros cúbicos de água por segundo. Né? Agora ele colocou no Atlântico 400 mil metros cúbicos de segundo de água no Atlântico. Então, o que acontece com essas águas é que elas estão mal distribuídas. Né? Como é que você imagina de pegar água da boca do Amazonas e transpor ela para o Vale do Paraíba para ter água disponível aqui? Então, mas nós temos que pensar nisso, porque outras pessoas estão pensando. Por exemplo, 200 mil metros cúbicos daria para atender metade da população do planeta, né? Sem fazer absolutamente nada, simplesmente deixar de jogar essa água no Atlântico e usar essa água para fazer o benefício planetário. Né? No futuro, o petróleo é trazido do Oriente Médio para São Sebastião. Petróleo. Né? Quando começar a faltar água, eles podem fazer o contrário. Né? Pegar a água do Rio Amazonas, encher, em vez de encher de óleo, encher de água e vão levar para a Arábia Saudita. Não que não esteja sendo feito. A gente já tem alguns indicadores da Marinha que os grandes petroleiros que tinham que colocar lastro para chegar, para não balançar feito casca de noz no mar, eles têm que lastrear, colocar alguma coisa no lugar do petróleo. O que eles estavam fazendo? Eles estavam colocando água do mar. Como descobriram que tem água doce do Rio Amazonas que chega a atingir até 300 quilômetros fora da costa brasileira, o que eles estão fazendo? Eles largam o petróleo aqui, vão na boca do Amazonas, enchem de água doce e levam a água doce lá para a Arábia. Será que é mais importante um litro de gasolina ou um litro de água? Eu não preciso responder esse tipo de pergunta. Né? Nós podemos viver sem automóvel, mas eu duvido que alguém possa viver algumas horas sem água. Né? Então, nós temos que valorizar ou pelo preço ou pelo entendimento desse valor. Eu acho que, para uma situação onde tantas pessoas são bem educadas, é mais fácil você entrar não pelo preço, mas pelo entendimento desse bem. Né? Eu acho que por aí a coisa passa. Outra coisa, a gente aprende rapidamente como se tira 1 litro de petróleo e se chega a 1 litro de gasolina. Você aprende na escola. Agora, será que não é hora da gente tentar colocar mais na escola como é que é gerado 1 litro de água e como é que é consumido esse litro de água? Esse bem é mais valioso que 1 litro de óleo, 1 litro de gasolina. O programa Com a Palavra fica por aqui. Até o nosso próximo encontro.